Lu Cesanelli, bem-vindo a mais uma live do blog Sintonia SP. Você deve ter ouvido essas frases desde pequenininha. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes. Vaidade, o meu melhor pecado. Esse é do filme O Advogado do Diabo. Para nós falarmos sobre vaidade e autoestima, vaidade excessiva e autoestima, a diferença entre os dois, nós vamos com muito orgulho conversar com a psicóloga Silvia Baceto, do Espaço Corpo e Psique, aqui em São Paulo. A Silvia vai falar para a gente qual a diferença entre a vaidade excessiva e a autoestima. O que as redes sociais estão fazendo com a vaidade das pessoas. Como anda a autoestima das pessoas em tempo de pandemia. E para isso ela vai explicar para a gente direitinho se a sua autoestima está bem, se você é vaidosa demais, se você tem um amigo que é vaidoso demais, até que ponto a vaidade também pode nos ajudar ou pode nos comprometer. A Silvia Baceto, ela é psicóloga e tem um espaço em Santana muito bacana, chamado Corpo e Psique. Lá eles atendem aqui em São Paulo e atendem todos os tipos de pessoas. Então, para isso, que eu não vejo. Boa noite, Silvia. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Oi, Silvia! Meu Deus, Tudo bem? que legal! Que delícia! Obrigada, Silvia. Que Então, delícia. Silvia, vamos lá. O que é vaidade excessiva e o que é uma autoestima boa, saudável? Que danada, hein? Boa pergunta! Eu vou começar a falar sobre autoestima, né? A autoestima é a estima que você tem por você mesmo, né? Então, assim, você se achar bonita, você você conhecer as suas qualidades, isso é autoestima. A vaidade, eu busquei ajuda lá no Aurélio, né? Ele fala de um vazio, de uma questão de você querer estar bem para o outro. É como se fosse algo externo. Entende, Uhum. Lu? Então, assim, para a gente falar de autoestima, dá para discorrer aqui sobre uma série de coisas. Eu quero entender, assim, o que você, quando propôs esse tema, o que você pensou? Eu pensei no seguinte, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro acha delas. A gente vê isso muito em rede social, a gente vê as pessoas antes da pandemia, pré-pandemia, a gente ia em restaurante, a gente ia em bailes, a gente ia em show, ou em praias, qualquer lugar, e as pessoas faziam questão de mostrar que estavam ali para mostrar para o outro. Olha, eu estou aqui, você não. Né? E eu observei também que quando veio a pandemia, as pessoas ficaram um pouco perdidas, mas agora elas mostram o quanto elas são felizes dentro de casa. Pelo menos é isso que me apresenta. As pessoas não mostram que elas estão tristes, elas não mostram que elas estão com problema. Olha que bacana, eu estou cozinhando agora. Né? Olha que bacana, eu estou com meu marido, mas a gente sabe, há 5 minutos atrás eles estavam se socando. Então, é tudo isso que eu tenho visto. Então, a pergunta que fica para mim, para você, as pessoas são mais vaidosas hoje? E a autoestima delas, na realidade, está mais baixa? Por isso que eu tenho que me mostrar tanto para os outros? Lu,
a pergunta parece simples, mas ela é bastante complexa, porque a gente tem que pensar que quando você faz uma live, você atinge pessoas que você não tem um controle. E, às vezes, essas pessoas elas estão se agarrando na rede social como um iceberg, sabe? Como aquela Sei. pontinha que salva, sabe? Aham. E que ela pode, que ela, neste momento, acredita que é a única coisa que ela tem de bom. Entende? Então, eu posso Entendo. responder isso para você de uma maneira mais abrangente, tomando cuidado Pode. psicológico, né? Porque quando um psicólogo fala, a nossa fala, ela tem muito poder por conta da profissão. Se eu falar a Uhum. mesma coisa e não me apresentar como um psicólogo, talvez as pessoas parem até para refletir, mas dependendo de como você está e você ouve um psicólogo falar, você começa a se questionar, mesmo que você está certa. Né? Então, a gente está falando do poder da palavra. Então, assim, quando você traz essa questão da pandemia, a minha visão é a seguinte: a pandemia delatou o que as pessoas já viviam. Então, essa pandemia, ela delatou a tristeza, porque, na Uhum. verdade, a pandemia, né, é importante a gente falar que o coronavírus, ele, num primeiro momento, ele provoca uma gripe. E essa gripe, ela vai se aprofundando. Então, Sim. quando a gente fala da psicossomática, o que a psicossomática fala? A psicossomática diz que todas as doenças se originam no emocional. Um emocional que não foi expresso de nenhuma forma. Né? A gente quer sentir e quer expressar de maneira perfeita. Isso é uma ilusão. E aí, para que eu não para que eu não corra o risco de não ser perfeita, o que eu faço? Eu contenho e vou contendo, e ao longo dos anos eu vou materializando aquela emoção no meu corpo físico. Então, quando a gente fala de emoção, é importante dizer que a emoção ela está no nosso Código Penal. Se uma pessoa é tomada de emoção, ela tem atenuantes. Por quê? Porque a emoção ela explode. Se ela estiver muito contida, quando ela vem, Sim. ela explode. E você tem, a gente hoje, muito chique, a gente fala de surtos, né? Mas, na É. verdade, é aquela emoção que você guardou, ela é muito forte. Se a gente pudesse mensurar a força de uma emoção, a gente veria que ela é algo forte, que ela não tem nada de só mental, né? Então, quando você vai contendo essa emoção, que não importa se é tristeza, se é raiva, se é alegria. Tem gente que contém a alegria, né? Que se sente adulto e acredita que o adulto não pode expressar. É verdade. Então, a gente vai falando dessas emoções, e aí, dentro da gripe, eu estou tentando ajeitar aqui para ver se fica bom. Então, dentro do coronavírus, a gente tem uma questão da gripe. Então, o que a gripe fala? A gripe, seguindo essa linha de raciocínio, ela vai falar da tristeza não expressa, do ressentimento não expresso. Então, essa doença nos faz pensar o quanto que o mundo estava triste. Não é? Nos faz pensar
quantos ressentimentos a gente guarda. E aí, uma hora... Está muito escuro a imagem? Tá um pouquinho. Parou. Ai, socorro! Agora melhorou. Melhorou? E Melhorou. aí a gente vai falando do quanto que o mundo estava solitário. A gente estava trabalhando, e eu me incluo, trabalhando para ter, para dar, para ter, e não desfrutando. Né? Então, Não. a pandemia ajudou as pessoas que têm uma casa bela a desfrutar da sua casa. Eu acho que está bem escuro, né? Deixa eu ver se eu vou... Ah, ficou melhor, não ficou? Ficou. A desfrutar da sua casa, a desfrutar do seu lar, dos alimentos, né? Então, quando a gente fala da pandemia, que você bem colocou, que foi ali que você observou algumas coisas, é isso mesmo. Essa pandemia, ela traz essa capacidade que estava perdida de autorreflexão. E quando você falou das redes sociais, muitas vezes as pessoas que acreditam que não tem nada, elas vão para a rede social mostrar o pouco que ela tem. E ela quer mostrar o belo. Então, esse é um outro olhar para a mesma coisa que você falou. Por isso que eu digo, né? Às vezes a rede social, ela hoje é a única saída de algumas pessoas. A gente que mora numa uma metrópole, mega metrópole, né? Numa cidade grande, a gente percebe quantas pessoas são só. São. Quantas pessoas estão na pandemia percebendo que ela é só. E é só de verdade, de não ter mais ninguém dentro de casa. Sim, é verdade. Né? E hoje, a pandemia estando um pouco mais relaxada, você percebe que as pessoas estão ávidas em ver pessoas. Sim. Então, a pandemia mudou o olhar de todos nós. Né? Então, quando a Agora... gente... fala, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, quando Pode a gente tenta rotular e classificar, porque nós precisamos fazer isso para poder entender as coisas. Nós somos seres humanos. A gente não consegue ainda, nesse corpo físico, ter a dimensão de tudo. Então, o que a gente faz? É como se a gente pegasse um bife e cortasse para caber na boca. Né? A gente faz isso para experiências psíquicas também e emocionais. E geralmente, né, eu vou aproveitar e vou te dizer, eu atendi uma blogueira há um tempo atrás. Ela tem muitos seguidores, pelo que eu entendi, que eu não entendo muito de rede social, por isso que a gente demorou tanto para entrar aí. Ela tem muitos seguidores, ela vive disso, né? Foi um atendimento só. E aí, ela chegou no consultório e ela comungava da mesma profissão que a minha, né? De psicologia. Mas ela chegou no consultório e ela falava tudo muito rápido, né? E falava, e falou dos seguidores. E aí eu percebi, Lúcia, que muitos dos que que são blogueiros, na verdade, eles estão com o olhar fora. Entende? Que é o que você falou, de estar
o tempo todo querendo agradar, que você chamou de vaidade. Por que, que ele está com o olhar tão fora? Porque se ele para e olha dentro, ele se assusta com o caos que está a vida dele interna. Então, se a gente, nessa discussão, olhar para isso com compaixão, a gente diz, então é melhor que ele tenha, nesse momento, a ponta do iceberg e que algo, e aí a gente torce para que algo, ou para que ele tenha consciência de buscar ajuda para poder olhar para dentro. Sim. Eu falo que é a síndrome da vizinha fofoqueira. Eu que inventei, tá, Lu? Então, o que a vizinha fofoqueira faz? Ela sabe da vida de todo mundo, porque ela está na janela. Sim. Porque se ela entra dentro de casa, ela vai se dar conta da bagunça que está em casa. E ela acredita que ela não dá conta daquela bagunça. Então, a bagunça interna vai empurrando ela para uma janela de esperança. E aí, ela vai se interessando pelos vizinhos para poder dar sentido. Entende, Lu? Entendi. Agora, como é que uma pessoa descobre se a autoestima dela tá boa ou ela não tem autoestima? Como é que a gente descobre isso? Lu, de várias formas, mas uma delas é sobre essa vozinha que a gente tem interna. Ela acaba com você ou ela te incentiva? Incentiva. Quem tem autoestima baixa, a vozinha só critica. Nada que você faz está bom. Então, essa é uma dica. A outra dica, que eu acho que é muito mais funcional, é quando você se olha no espelho. Primeiro, assim, você tem coragem de se olhar no espelho? A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não olha. Porque ela tem uma visão distorcida dela. E uma vez eu li um poema que, infelizmente, eu não me lembro de quem é. Muito triste isso, mas eu não me lembro. E nesse poema o rapaz disse assim, falando de autoestima, ele disse assim, como que você pode se achar feia ou feio? Você já viu o seu olhar diante de uma rosa? Você já se viu dormindo? Você já viu o brilho do seu olhar diante da beleza do amanhecer? Então, como você pode se achar feio? Quando você se surpreende, você já viu seu rosto quando você se surpreende? Né? Então, a pessoa que tem uma baixa autoestima, a primeira coisa que ela tira de cena é o espelho. Então, em épocas de selfie, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não tira selfie. Ela geralmente não tem muito assunto, porque ela já tem uma baixa autoestima, então ela acredita que nada que vem dela é bom. Uhum. Entende? Então, Entendo. quando eu gosto de falar do problema e dar um pouco de solução, tá, Lu? Sim, Então, claro. assim, um bom exercício para quem tem uma baixa autoestima ou que percebe é produzir algo. Por isso que você viu tanta comida. É um dos motivos. Entende, Lúcia? As pessoas Entendo. precisaram produzir e perceber que elas conseguiam, que é a verdadeira alquimia. Né? Quando você transforma um alimento, algo em um alimento saboroso,
Essa é a verdadeira alquimia. E aí, o que a gente teve há um tempo atrás? Um monte de comida na internet. Sim, é verdade. Porque As pessoas era estão produzindo. isso. Porque elas perderam o controle. Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle do nosso ir e vir. Nós perdemos o controle da nossa saúde. A gente não sabia o que combater, como combater. É verdade. Não é? É verdade. É E verdade. aí a gente teve que ficar recluso. Quem pôde, né, Lúcia? Quem pôde. É, E quem não pôde se teve, arriscou e teve está que se virar. lutando aí para se virar. Agora, você falou que. E aí, o que é uma vaidade excessiva? Lu, a vaidade excessiva, ela, né, seguindo a linha do raciocínio. Então, a vizinha está lá na janela, certo? E aí, Certo? ela só mostra o rostinho, não é? É verdade. E aí, aquilo que ela mostra, que ela oferece para o mundo, é, ela acredita que não é o suficiente. Aquilo que ela mostra para o mundo, porque como ela não acredita que ela tem uma qualidade no que ela produz, o que ela mostra para o mundo não é suficiente. Então, ela vai ter que melhorar. E nessa busca, ela se perde. E aí Compreende, Lu? fica com esse negócio de excesso de vaidade. O que você chama de excesso de vaidade, Lu? Só para eu poder entender um pouco melhor e poder te. Pessoas extremamente preocupadas com o próprio corpo, excesso de intelectualidade. Eu faço questão de mostrar que eu sei mais que a outra. Há uma certa. Isso é mais em ambiente de trabalho, Aí né? você está falando. Em determinados ambientes de trabalho. A questão da vaidade de que eu sei mais que o outro, eu conheço mais que o outro, e aí eu tenho passar isso para a pessoa. Ou então pessoas que, por exemplo, não se contentam só com o próprio corpo, começam a malhar em excesso, começam a fazer cirurgias plásticas em excesso e perdem o limite. Perdem o limite. Então, Lu, quando você fala de vaidade, que você aglutina, né? Aglutina nessa palavra vaidade várias questões aí. Então, quando você fala no trabalho de uma intelectualidade a mais, a gente está falando de uma competitividade que a pessoa perde o, o, o O eixo rumo nessa o eixo. competitividade. É, é, e aí, o que nós conversamos até agora cabe bem. O que eu tenho, eu acredito que não é o suficiente. Então, eu preciso. Uma metáfora melhor. Está todo mundo na piscina. E a gente resolve sair da piscina. Algumas pessoas vão para a beirada da piscina e se impulsionam na borda. Mas existem pessoas que precisam abaixar sua cabeça para subir. Uhum. Entende? Então, a gente está Entendi. falando de uma competitividade, mas que, no fundo, é uma falta de não acreditar naquilo que ela é. Ela pode prejudicar? Pode, temporariamente, né? Mas é importante que as pessoas saibam que a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho uma competitividade de 10% que seja, eu consigo enxergar no outro essa competitividade. Aí o do outro pode ser 90%. Mas se eu não tiver nem 10%, se eu não tiver competitividade, eu nem vou ver o que ele está fazendo. Porque não me toca. Uhum. Então, aquilo que me toca, aquilo que me afeta, é meu.
E aí, eu trabalhando em mim, o outro não tem mais o poder de me afetar. Isso em qualquer coisa. Essa é a mágica. Essa é a mágica? Essa é a mágica. Então, assim, eu olho para você e falo assim, nossa, como a Lúcia tá bonita. É porque a beleza também está em mim. E o negativo também, né, Lúcia? Porque, assim, nós somos seres humanos. O tamanho da minha luz é o tamanho da minha sombra. Mas a gente não foi ensinada a assumir a nossa sombra. Porque É a difícil? maior... é difícil. E a maioria das nossas sombras são pecados. Não é? Inveja é pecado, mas a indústria, a indústria... Inveja branca. Já ouviu falar nisso? Já ouvi, mas não Isso não existe, existe. tá? Isso não existe. Não existe. Mas a indústria a indústria fez da inveja a capacidade de transformar a inveja em admiração e de ganhar dinheiro com isso. Porque eu olho para você, vejo o seu vestido, que é lindo, eu fiquei com inveja se eu quero um igual. Aí eu vou lá e compro um de outra cor. Porque a minha inveja é branca, entendeu? Entendi. Mas é inveja. Então a indústria sacou isso e fez disso um benefício, né? Uma forma de trazer para a luz a inveja, esse lado negativo. Por que as pessoas temem olhar para a própria sombra? Porque é sombra, né, Lu? Porque a gente quer ser amada o tempo todo, por todo mundo. Entende? Não basta ser amada. Entendo. Você quer ser amada o tempo todo. E por todo mundo. Então não dá pra gente ser amado o tempo todo se a gente tem sombra. E aí a gente finge que não tem. Que o que eu vejo muito, assim, as pessoas sempre têm essa história, né? Não, eu não sou vaidosa demais, eu só me cuido, né? É igual a história da inveja. Ó, a gente se cuidar é que assim, ó, eu vou falar de sanidade, Lu. O que é insano e o que é insanidade e o que não é. A insanidade, ela parte da sanidade, do normal. Então, eu sou normal. É normal a gente ficar ressentida quando é maltratada. É normal. Se você me destratar agora, eu te dou um valor, né? Porque eu que te dou a importância na minha vida. Aí você, para mim, é uma pessoa importante e você faz algo que me magoou. Aí eu vou ficar ressentida com isso. Então, o normal é eu ficar ressentida e, com o passar dos dias, aquele ressentimento vai se diluindo. E a insanidade, ela não deixa diluir esse ressentimento. Entende? Ele se prorroga. Então, a sanidade e a insanidade, ela é o mesmo lado, é o outro lado da mesma moeda. O que nos coloca como insanos são aquilo que perdura, digamos assim, mais do que normalmente deveria. Então, por isso que hoje a gente tem muitas pessoas, que hoje a insanidade ela tem nomes, ela tem rótulos. Então a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é uma depressiva.
E às vezes ela só é triste, só está triste. Entende? Então, os rótulos, eles nos colocam um peso e a gente tenta se enquadrar para poder ser. Sendo que é o oposto. O ser, ele é espontâneo, ele não é enquadrado. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu, conseguiu. Agora fala para mim, como é que a gente faz? Geralmente, quando a gente vai ficando, chega na fase adulta, a gente esquece a criança interior. Fiz uma live sobre isso. E como é que a gente faz para voltar a essa criança interior ou esse jovem interior que às vezes a gente esqueceu? Retomar, né? Fazer a ponte conosco Retomar. mesmo, né? Ô, Lúcia, é assim, onde tem o brilho do aprendizado, tem a criança. Então, por exemplo, você pode colocar o presidente... Não, hoje não... Peraí, calma. Deixa eu achar um exemplo aqui. Você pode colocar o presidente de uma empresa, aquele homem austero, adulto. Se você colocar ele numa sala de aula, a criança dele vai aparecer. Porque existem algumas situações que quem responde é a nossa criança interior. Quem aprende é a nossa criança interior, quem é criativo é a nossa criança interior. Porque o adulto, ele é sério, chato. Entende? Então, para eu te explicar melhor, eu vou te explicar assim, ó. A nossa personalidade é como se fosse um copo. E dentro desse copo, cada caneta que está dentro desse copo é uma identidade nossa. Então, a personalidade, ela é flexível. E as identidades também. Uma vez que você cria uma identidade, ela não morre, ela só vai morrer quando você morrer. Certo? Então, você consegue acessar as suas identidades. Então, se você estiver no meio da sua família, dos seus primos, dos seus que foram criados junto com você, você não dificilmente consegue ficar adulta. Agora, se for no meio dos seus tios, você vai virar uma criança mesmo. Mas se for no meio dos seus sobrinhos, que é uma outra geração, dificilmente você consegue ficar criança. Entende? Então, quando a gente fala de criança interior, é importante a gente saber que ela tem que estar sob a nossa guarda. Porque se a gente exclui ela, ela aparece em momentos inadequados. Então, você vai para uma reunião séria com o seu diretor, e aí você vai pegar o copo d'água, derruba, molha tudo que está na mesa. Quem derrubou foi sua criança interior, ela aprontou com você. Porque você, de alguma forma, está excluindo ela de tudo. Então, ela vai pegar você distraída, vai aprontar e, puxar o carro. Porque você vai ter que ficar pedindo desculpas. Então, uma grande... eu costumo dizer lá para as meninas no consultório, né, para os pacientes, essa história que eu te contei e falar para eles que a gente precisa fazer uma ponte com a criança que a gente foi. Então, uma das formas, Lúcia, é pegar algumas fotos e você vai ver como você era linda. Né? Porque a gente, quando era criança, a gente geralmente se achou feia. Por isso que nós, adultos, temos uma autoestima muito rebaixada. Então, à medida que eu vou lá na minha história e agrado quem eu já fui, as fases que eu já vivi, de volta vem o amor delas para mim. Entendi. Lu, como é um assunto muito comum para mim, veja se você está acompanhando. Você é meu espelho aqui.
Se estiver viajando muito, Eu eu tô... explico de uma outra Não, tá forma. bom. Agora eu queria que você desse Peraí, algumas dicas para a gente. Oi, só fala. mais um detalhe. Bom, então você entendeu que essa criança ela está aí dentro. A nossa criança Uhum. interior, ela quer ser agradada. Por quê? Porque assim, quando a gente era criança, um dia a gente decidiu crescer. Porque quando a gente crescesse, a gente ia dar pra gente tudo que a gente queria. Por isso que nós formamos defesas. Porque como a gente era criança, elas precisaram usar uma armadura para poder sobreviver à infância dela. Então, a minha criança é sobrevivente da minha infância, a sua também, né? Desculpa, você, Lúcia, é uma sobrevivente da tua infância, eu da minha, e cada um de nós somos sobreviventes da nossa própria história. Só que a gente cresceu e esqueceu de cumprir a promessa. Aí a gente se relaciona com alguém e aí a gente fala assim, nossa, uma vez no curso, o professor, ele chamou minha atenção, ele fala assim, pode ver, quando a gente está namorando, quem está enamorado é tudo no diminutivo. Porque é criança envolvido com criança. Amorzinho, benzinho, a fofura. E é mesmo. Que é onde começam os conflitos. Porque a minha criança, ela quer só para mim. A do outro quer só para ele. Mas até chegar a essa fase, o que a gente faz? Eu briguei, quero fazer as pazes. Aí a gente faz assim, ó. Hoje eu vou agradar meu amor. Primeiro começou assim o dia. Ai, que vontade de comer um chocolate. Ai, aquele chocolate Lindt lá, que custa R$ 20 uma barrinha. Não. Imagina, eu vou gastar R$ 20? Não dá. Aí passa o dia, você fala assim, ai, eu vou agradar o meu amor. Vou levar um chocolate para ele. Aí você vai lá e compra aquele chocolate que você queria. Aí você chega e dá para o seu amor. Aí ele olha o chocolate, ele nem com vontade de comer chocolate ele estava. E se ele estava, não era talvez aquele. Aí ele olha, aquele primeiro olhar que ele dá para o chocolate, que mostra aquela decepção, você fica frustrada. Aí você fala assim, nossa, eu gastei tanto, fui lá não sei aonde comprar um chocolate para você, você não fez a mínima questão. Mas quem estava com vontade? É verdade. Entende? Então, isso traz uma dificuldade de você se amar. Porque você é inadequada. E é mesmo. Entende? Nossa, eu Entendi. amo tanto ele, mas ele não gosta de mim. Porque ele não quis o meu chocolate. Que eu que estava com vontade. Então, uma forma, já estou respondendo duas perguntas. A autoestima e a da criança. Então, assim, você está com vontade, você se agrada. Pessoas felizes tornam o ambiente feliz. Pessoas felizes não dá trabalho. A felicidade, ela é contagiante. Desculpa. Imagina. E aí, a gente começa a colher aquilo que tanta gente quer que o outro nos dê. Uma outra forma é quando você faz algo que é bacana, que deu certo. Hoje, eu fui convidada para fazer uma live por uma jornalista. Gente, isso é demais, é fantástico. Aí, o que eu faço? Eu vou dar um presente para minha criança. A minha criança, ela não quer nada caro. Porque o presente para minha criança são coisas de quando eu era criança. Lu? Opa. Oi, peraí. Eu acho que eu apertei uma coisa errada aqui. Ai, Peraí. vamos junto. Eu tô aqui. São coisas... Abaixei para pegar. São Acho que eu. coisas... Ah, apareci de novo, apareci de novo.
Então, presente para minha criança são coisas de quando eu era criança. E não tem nada do que quando eu era criança que seja um absurdo. Se eu compro um carro, não é para minha criança, né? A minha criança pode até querer andar de carro, mas ela não vai querer o último carro que saiu. Ela não vai querer, ela quer andar de carro. Porque quando eu era pequena, não tinha carro. Meu pai alugava carro para a gente andar. Entende? Então, presentear sua criança é sempre algo barato. Então, uma forma que você tem para fazer essa ponte com a sua criança é lembrar o que é que você ficou na falta. Lúcia, minhas pacientes compram bonecas. A minha paciente comprou uma boneca que é aquelas bonecas de plástico grandes. Porque quando ela era pequena, ela ficou na falta. Que a nossa criança interior, o que nós chamamos de criança interior, é o nosso inconsciente. Ele é extremamente poderoso. Se você der esse tipo de atenção para o seu inconsciente, ele por gratidão, ele te dá exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Eu tinha uma paciente que ela queria comprar um apartamento. Que os pais dela moravam de aluguel e tal, e ela queria ter um apartamento. E ela tinha o nome sujo e não tinha condições de comprar um apartamento. Aí ela lembrou que a criança dela queria uma bicicleta. A criança dela teve várias bicicletas, mas era tudo reformadas. E ela queria uma bicicleta nova. Ela comprou a bicicleta. Eu nem sabia, a bicicleta vem desmontada, né? Então, estava na caixa ainda a bicicleta. Ela estava indo para casa. Ela recebeu no farol esses flyers de apartamentos. Ela foi ver o apartamento e já faz 3 anos que ela se mudou para o apartamento. Legal! Porque a criança recebeu uma bicicleta e, em gratidão, ela deu exatamente aquilo que ela mais desejava. Esse é o motivo, né? Um dos principais motivos que é interessante você fazer amizade com a sua criança interior. Eu queria que você deixasse uma... Primeiro, quero te agradecer imensamente. Mandar um abraço também para Ana Paula, que está aqui com a gente. Oi, Ana! E muito linda, uma pessoa muito linda. E eu queria te agradecer e eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão vendo essa live. Ai, amem sem moderação. Mas amem a sua criança, ame a sua adolescente, honre elas, né, Lu? Eu não sei, acho que nós somos contemporâneas, né? Sim. A minha adolescente era tão reprimida, né? Se achando gorda o tempo todo, se achando feia, né? Então, hoje, a única pessoa que consegue reescrever essa história somos nós mesmos. Então, é lá, olhar com carinho para ela, dar um presente para ela, algo que ela queria e não teve. Né? A gente quis tanta coisa e a gente não teve, mas a gente lembra de algumas coisas. E aí você vai lá e presenteia, se auto-presenteia. Porque aí você está exercitando o auto-amor, o amor próprio. A vaidade... Quanto tempo a gente tem, Lu? Quantos minutos, Júnior? 5. Ai, meu Deus. Nossa, falei 1 hora. A vaidade é essa necessidade orientada para fora, não para dentro. Então, eu também, Lúcia, eu fico compadecida das pessoas que começa a fazer uma cirurgia para uma correção
E aí ela vai fazendo outra e outra, fica viciada em cirurgia. E nunca atinge o que ela queria. Uhum. Porque a visão é distorcida, é igual uma pessoa anorexa. Ela olha no espelho e ela não vê que ela está emagrecendo. Não tem essa visão. Então, eu vou dar aqui para você, primeiro, o Ho'oponopono, que eu gosto muito, né? Quando eu falo para a gente fazer, oferecer para nossa criança, você pode dizer para sua criança, Lucinha, eu vou falar para Silvinha, Vinha, eu sinto muito. Eu te perdoo, eu te amo e eu sou grata. Sou grata a você por eu ser quem eu sou. Eu te perdoo por você ficar tanto tempo escondida de mim e eu de você. Eu te amo. E muito obrigada. E para encerrar, vamos fazer a nossa grande gargalhada, Lu. Você já viu? Vamos. Você já viu? Você coloca. Não? Então tá, vou te explicar. Você coloca a cabeça para trás, a mão na boca do estômago e vem de lá de trás. Tudo bem, entendeu? Tudo. Esse exercício eu plagiei da gente não é. Vamos lá, mais uma vez. Cabeça para trás, Lu. Tá lá com a cabeça para trás? Aí você vem gritando. Sim. É isso. É simples assim. Eu te agradeço. Muito obrigada, Silvia. E quando tudo isso passar, eu vou lá no teu espaço. Muito obrigada. Opa! Deixa o teu endereço. Deixa o endereço. É Rua Ezequiel Freire, número 35, conjunto 92. E agora o endereço nas redes sociais. É @corpo psique. Isso, @corpo psique Instagram. E Corpo Psique, tanto no YouTube quanto no Face. Aí a página aparece. Lu, muito obrigada. Você recebeu a foto que eu te mandei? Recebi. Recebi. Então tá bom. Obrigada. Beijo. Beijo para você, Manuel. Beijo para nossa querida Major Ana Paula. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.